Sejam todas as pessoas muito bem-vindas ao Falas Mágicas, o podcast da JASP. Aqui é um lugar para falarmos de autoconhecimento, espiritualidade e eu trago pessoas convidadas para falarem sobre os seus trabalhos e como é a espiritualidade, o autoconhecimento para elas. Hoje eu tenho uma convidada que eu esperei muito pela vinda dela e ela chegou, que é a minha querida, maravilhosa Aisha Almé. Que honra! Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, Jaspe. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Uma delícia participar aqui dos Falas Mágicas. Se apresente, querida. Quem é Aisha Almé? Sim, Aisha Almé, star bailarina, dançarina do ventre, terapeuta tântrica, terapeuta corporal e o que mais a vida apresentar. Sim, maravilhosa. A Aisha foi minha professora, inclusive, de terapias integrativas do feminino, de tantra, e é uma honra, de verdade, assim, uma felicidade para mim ter você aqui. E a gente vai falar hoje sobre sexualidade, mas a gente vai falar também sobre o tantra taoísta. Então, Aisha, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal e para mim mesma o que é o tantra taoísta. Sim, quando falamos de tantra, na verdade, são os tantras, né? E precisamos ter uma certa modéstia ao falar sobre Tantra, porque falamos de diálogos de deuses e deusas, falamos de experiências místicas, de expansão de consciência, de vários sábios, várias culturas matriarcais, ancestrais. Então, quando falamos de Tantra, primeiro temos que compreender que são vários Tantras e o Tantra taoísta é uma destas vertentes que trabalha o cultivo e a circulação da energia vital, ou como muitos gostam de chamar, energia sexual, ou Kundalini, como o Tantra taoísta chama. Kundalini, olha que linda essa palavra, a gente conhece bastante dentro do sagrado feminino, né? Algo que se busca muito e a gente vai trazer hoje bastante essa visão do feminino, que é muito a minha praia e a sua também, né? Falar sobre a sexualidade na visão da mulher. Sim, a mulher é a própria energia Kundalini, né? Sendo Kundalini essa energia de materialização, de transformação, de multiplicação, de generosidade, a mulher é a representante máxima dessa energia e é claro que os homens também, todos os seres podem ser representantes dessa energia quando se alinham a esses atributos, né, de generosidade, de multiplicação, de inclusão, de materialização dos desejos. Materialização dos desejos. Olha que lindo. E é tão legítimo desejar, né? Eu acho que nós entramos num momento assim de ter tanto receio de desejar, como se nessa correria do dia a dia, tantas coisas que a gente tem sempre para fazer, tá sempre preocupado com tanto, que parece que desejar deixou de ser legítimo. Desejar é o pulso de vida, né? Se a gente puxar pela psicanálise, o desejo é a própria libido. O desejo é o que nos move. E quando circulamos a energia vital para a materialização deste desejo, a gente trabalha qualidades muito importantes de exuberância, de libido, de prazer de viver. E trabalhamos também uma compreensão de receber. Sim. Porque entre o que a gente deseja e o resultado dessa magia, que é ativada com a energia vital, existe um espaço. Sim. E esse espaço contém uma sabedoria que é da sua própria evolução, né? Assim eu entendo. Ai, que bonito. Então, muitas vezes, a gente deseja uma coisa, esse desejo nos impulsiona, recebe uma outra coisa um pouquinho diferente, e aí a gente compreende que talvez nossos protetores, mentores, mentoras foram muito sábios em ajustar um pouquinho esse pedido. Sim, nossa, é interessante, porque justamente um dia desse eu estava conversando com a minha audiência sobre essa diferença entre a realidade desejada e a realidade concreta. E o quanto isso às vezes fere justamente o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos vivas, né? E o autoconhecimento ele é tão fundamental, porque num momento que eu tive
ressente até de diversas frustrações, de ter sentido que a vida não tomou exatamente o curso que eu gostaria, o caminho natural quando isso acontece é que a gente se abata e que a gente entregue os pontos e que a gente perca a vontade. E é interessante que você falou sobre o feminino e a gentileza, e eu vejo que as mulheres caminhantes do feminino consciente, elas internalizaram muito bem a informação de que nós não temos que dar conta de tudo. Ok, eu acho esse pensamento maravilhoso, importantíssimo, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não entrar no outro extremo. Porque eu vejo que, às vezes, as caminhantes do feminino consciente têm essa coisa do mergulho, né? Nós mergulhamos nas profundezas do feminino e o feminino é profundo, né? Sim. São as águas e aquela coisa. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade de voltar à tona. Às vezes, a gente compra um pouco no campo do exagero, essa coisa de, eu não tenho que dar conta de tudo. E, por conta dessa perda da legitimidade do nosso desejo, a gente acaba dando conta de pouco demais. Como se a gente perdesse a vontade de viver. E às vezes, então, nas nossas crises, a gente acaba não dando conta daquilo que precisa, daquilo que requer essa força vital, requer que a gente continue. Ok, eu me acolho nisso aqui não tá bom, mas eu preciso continuar com o meu desejo de viver, com a minha energia vital bem equilibrada. Sem dúvida. Eu acredito que esse desejo nos move, inclusive, à compreensão e para retirar desses momentos de introspecção. Eu penso muito na terra, eu penso num vaso de flor, né? Uhum. Que ele floresce, aí vem um descansinho, mas esse descanso, ele tem um revirar ali, uhum, que vai trazer novamente aquela primavera. Então, eu entendo em mim que esse desejo me traz a consciência de ciclos. Sim. E que a gente não pode se grudar num ciclo só, porque não é do feminino ser estático. Exatamente. É do feminino ser cíclico e tirar essa seiva de lá do fundo para florescer de novo. E em movimento. Exato. Né? E por falar em movimento, você já me contou um pouco que o Tantra taoísta, ele traz uma visão da energia, da circulação da energia nos órgãos. Sim. E aí eu queria entender um pouco melhor, queria que você explicasse para mim e para a nossa audiência. Perfeito. Como que é isso? Bom, energia vital, ela é uma energia, como falamos, né, de multiplicação, de generosidade. E ela é tão íntegra, né? Inteira, que ela não conhece bem e mal. Eu costumo usar o exemplo da cachoeira. A cachoeira, ela se deita, né? Ela deita suas águas no homem, na mulher, no sábio, no ímpio. Ela não recolhe as suas águas quando lá embaixo tem uma pessoa que não é merecedora. Não tem esse conceito de bem e mal quando falamos de energia vital, dessa força que move, que está por trás do bote de uma serpente, do caminhar de uma leoa, simplesmente é. E quando trabalhamos essa energia em circulação pelo corpo, através de exercícios, respirações, do uso de Yoniegs, da sexualidade, esta movimentação da energia nos requer qualidades alquímicas. Porque se ela é uma energia de multiplicação e de expansão, e ela não conhece bem e mal, ela vai expandir e multiplicar tudo que tem no nosso campo. Uhum. E onde entram os órgãos nesse sentido? Cada órgão e cada víscera tem uma qualidade alquímica que é chamada de virtude. Mas virtude não entenda a qualidade moral, mas sim qualidades alquímicas. Quando trabalhamos essas qualidades alquímicas dos órgãos e vísceras e trazemos essa energia conscientemente em circulação, conseguimos multiplicar e materializar virtudes alquimizadas. Então, vou dar um exemplo. O útero é um órgão. Se pensarmos num útero,
ele recebe 2 gametinhas e traz ao mundo um bebê com milhões de células. Então ele tem a qualidade da multiplicação. E a alquimia dele é transformar a dor em poder pessoal. Sim. Na alquimia dos órgãos, nessa visão taoísta. Meditar com a energia do útero transformaria, então traria para o nosso campo a qualidade, a sabedoria de transformar a dor em poder pessoal. Uau! Estando esse poder pessoal no nosso campo, vem a energia vital, circula e multiplica este poder pessoal. Olha que potente isso. Esse é o verdadeiro sagrado feminino, né? Dentro da bruxaria a gente fala muito que o útero é o grande caldeirão da bruxa. Então, quando uma mulher movimenta esse útero, seja fazendo ali movimentos mesmo com o seu quadril, ou meditando com essa energia do útero, a gente alquimiza muitas coisas. Por isso que eu falei mais cedo dessa questão de quando a gente mergulha no nosso feminino, é importante a gente lembrar que a bruxa, que a alquimista, que a terapeuta holística, que a mulher, deusa na Terra, tem essa capacidade de alquimizar. A gente tem ferramenta para lidar bem, para transmutar e para fazer das nossas dores o nosso grande poder. Com certeza, e a gente consegue observar isso tudo que parece ser muito conceitual, muito filosófico, no dia a dia, através das nossas ações. Eu gosto muito do taoísmo porque a espiritualidade do taoísmo ela é muito prática. Então, você faz exercícios muito simples, com respiração, com movimentação, e de repente te vem uma sacada, uma intuição, melhor escolha no seu dia a dia, fisicamente mais saúde, mais potência orgástica, e a gente sabe que a energia orgástica também é energia da libido, do desejo, do prazer de viver, da expressão, do poder da fala, sim, do poder da intuição. Então, esses elementos vão aparecendo na nossa vida. Então, se você não acreditar, experimenta. Sim. Eu tive uma experiência. E anota. Conte. Eu sei que você trabalha com Yoni Eggs, né? E é muito interessante quando a gente consegue perceber essa materialização que acontece mesmo, quando a gente está cuidando, está olhando, né, com alguma terapia, algum cuidado especial para tudo isso. Eu fiz uma vez uma jornada de Yoni Eggs, depois eu gostaria que você explicasse um pouco para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Mas, enfim, eu fiz uma jornada e foi tão interessante, porque nos dias em que eu estava usando as Yoni Eggs, eu percebi que despertou uma cantora em mim. Eu gosto de cantar, de vez em quando eu apareço aí fazendo as minhas cantorias, mas era uma sensação física mesmo. Eu sentia no meu corpo como se algo na minha garganta tivesse sido desbloqueado. E foram dias que eu cantei muito, e aí coincidiu de ter festa na família, de ter karaokê. Nossa, eu me pus a cantora na terra. Então eu realmente senti se manifestar no meu corpo físico esse cuidado espiritual, energético que eu estava fazendo com as Yoni Eggs. É normal isso ou foi uma loucura da minha cabeça? Ou realmente existe essa conexão? Nenhuma loucura. Ou uma maravilhosa loucura, mas que está dentro dessa potência, né, do feminino e dos seres. Aliás, uma observação que eu venho fazer aqui, né, muitas mulheres, quando falamos em útero, se entristecem ou porque tiveram que tirar o seu útero. O útero é órgão físico, então mesmo que você tenha retirado o seu útero, tenha sofrido uma intervenção cirúrgica, você continua com essa potência de alquimista, com esse caldeirão que transforma chumbo em ouro. Exatamente. Mas vou trazer uma experiência minha sobre órgão, né? Por que eu fui para as Yoni Eggs e por que eu comecei a estudar Tantra taoísta e a meditar a valer com os meus órgãos? Eu tenho uma mãe renal. A minha mãe faz hemodiálise 3 vezes por semana. E ela é uma mulher, assim, muito incrível. Ela não tem aspecto de doente. Ela faz as coisas dela, enfim.
Só que eu olhando minha mãe, primeiro eu reconheci essa potência dela essa resiliência que ela tem nesse processo, a beleza com a qual ela conduz esse processo. Então a Ione Egg também me trouxe essa potência ancestral mesmo, essa paz com a minha ancestralidade, com a minha mãe. Só que eu não queria entrar em ressonância com esse problema renal. E várias pessoas da minha família por parte de mãe têm. Então eu comecei a estudar Tantra e falei, vou meditar com os meus rins. Em 1 ano eu fiz exames, eu e minha irmã, nós tínhamos vários cálculos renais e cistos renais. O médico da minha mãe pedia para que nós fizéssemos sempre os exames. Meditei a valer com os meus rins, meditei a valer com a captação da energia da terra, chamada energia Jing, que é a base da alquimia feminina. Jing, rim e os Ione Eggs. No ano seguinte, quando deu a data do exame, eu voltei ao médico. Não tinha mais nenhum cisto, nenhum, como fala? Cisto e cálculo. Cisto e cálculo. E minha irmã continuava com os dela lá. Olha, então foi um resultado concreto, visível, material. Visível, material. E aí o médico falou, não, você vai ter que fazer aqui nesse médico, nesse hospital, nessa não, máquina, porque tá errado o resultado. Tá errado. A máquina de lá teve algum problema, refiz, não tive mais nada. Que legal. Então, que mágico. Eu tive primeiro um trabalho forte com a minha ancestralidade. E sabemos que o trabalho com a ancestralidade, ele é fundamental para que tenhamos uma força e uma resiliência interna. Eu tive um resultado físico com os meus rins. E além disso, também fui observando os ganhos dessa prática na minha intimidade. Porque o trabalho de revitalização dos órgãos e vísceras também traz uma proposta de automassagem, autotoque íntimo. Porque a Ioni, né, a parte interna e externa da Ioni, tem conexão com os órgãos e vísceras, segundo o taoísmo. Que incrível. Como a orelha, quando vamos fazer auriculopuntura, é toda ligada com órgãos e vísceras. E a automassagem e o uso das eggs, ela traz revitalização e saúde para os órgãos e vísceras e desperta essas qualidades alquímicas dos órgãos. Então, eu comecei a fazer automassagem íntima, explorar a minha vida íntima sem parceiro, porque isso é uma coisa importante de trazermos para a sexualidade feminina. Nós temos uma sexualidade independente de parceiro ou parceira. Exatamente. E esta sexualidade, essa energia vital, está diretamente ligada com o canto, com a pineal, que é a nossa glândula de intuição, a glândula espiritual. Então, vem trazendo melhora dos sintomas ou, no meu caso, uma cura mesmo do meu físico. E aí você vai percebendo, opa, meu corpo responde mais na sexualidade, na intimidade. Opa, tomei uma boa decisão, a minha intuição me ajudou. E mais, né? Acreditamos na intuição. Sim. Porque intuição nós temos, mas muitas vezes não ouvimos ou duvidamos Sim. dela. Então é só perceber-se para descobrir que as nossas práticas vêm para o nosso dia a dia e elas atuam na melhora da nossa experiência de matéria. Olha que incrível, por isso que eu sempre falo, né? Eu gosto de falar sobre uma magia que é para o dia a dia. Porque quando fica muito filosófico, como você falou, né? Quando a gente começa a pensar sobre de onde vem as teorias e tudo isso, parece tão vago, mas quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, experimenta e começa a ver o resultado da nossa vida prática, é aí que a magia se faz. Isso é, em grande medida, magia natural. É também sobre o que eu falo, porque é isso. Você faz, você tem a sua crença. Eu acredito muito também no poder da intenção, não é só o fazer pelo fazer, né? Sim. Então a gente faz com uma intenção, com um propósito, com uma dedicação e se observando. E você falou da intuição e de anotar.
Para a intuição isso é muito importante. Quando a intuição vem, e é natural que venha também uma dúvida, será que é coisa da minha cabeça? Será que é um pensamento desejoso? Ou seja, eu gostaria tanto que fosse assim que eu estou achando, que estou intuindo, enfim, essas dúvidas todas que vêm. Quando a gente anota, depois a gente consegue olhar e falar, olha lá, não é que é? Não é que a minha intuição tinha acertado nisso aqui? Eu costumo dizer que a minha intuição, ela fala com o meu corpo, né? Tô falando minha porque da minha experiência eu posso falar com mais segurança, mas eu acredito que de um modo geral a intuição também fala com o corpo. Aquele arrepio, aquela estranheza quando você entra num lugar, aquela sensação de pedir permissão, você percebe, né? Eu entrei aqui, pedi permissão a todos esses seres que estão aqui, porque não quero ser voraz, porque a gente tem uma voracidade de entrar, de sair pelos lugares sem percebê-los, sem interagir com eles. Então, esses pequenos detalhes, como o meu corpo se comportou, como o meu pescoço, Sim. como a minha respiração ficou ali, isso tudo faz parte de uma intuição que é prática. Exatamente. Eu fico aqui, como fico? Eu não fico. Ou o que eu preciso fazer para interagir e para fluir dentro desse lugar? Sim. Porque a voracidade só nos prejudica. Sim. Então, ler o corpo tem esse lugar mágico. Sim. É estar em presença, porque como é que você vai ler o seu corpo? Como é que você vai, ao menos, perceber essas sensações? Quando você está em presença, né? Quando você se dá o tempo de sentir. E a sabedoria antiga já traz alguns ditados que já contavam para nós no decorrer dos tempos essa coisa de intuição e corpo. Então, me deu um frio na espinha. Me deu até dor de barriga. Um aperto no coração. Um aperto no coração. Então é isso, a intuição ela fala muito através do corpo, ainda mais de um corpo que está se propondo, né, a essa conexão maior com a intuição. Que fantástico. Nossa, daria pra gente ficar horas discorrendo sobre tudo isso. Eu queria muito que você deixasse uma dica pra gente, assim, algo que as pessoas possam fazer, então, para essa conexão com o corpo, com os órgãos. Mas a gente falou um pouco sobre essa, né, de saber pisar, saber entrar nos lugares, achei uma coisa linda. Então, eu acho que eu tenho que ter um respeito, assim, quando eu te peço algo, o que eu estou disposta a te dar, né? Então, antes de receber essa dica, eu queria te presentear. Eu queria te entregar um presente, assim, com muita gratidão por você estar aqui conosco. Eu te agradeço demais. Por aqui ou por aqui? Por onde você quiser. Gratidão demais por estar aqui. Esse presente tão mimoso, ele é feito pela Charlene, do Ateliê Casa Vintage. Então, a nossa decoração aqui, tão amorosa, tão bonita, né? Fica parecendo mesmo combinou comigo, bosque, olha, combinou. Eu tô da cor do mesmo, pacote. olha, é verdade. Então, eu resolvi trazer esse presente para os meus convidados, que é feito pelas mãos dessa artesã maravilhosa, que é a Charlene, do Ateliê Casa Vintage. Que coisinha mais mimosa. Não é uma doçura? Gente, que lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço demais por você estar aqui. E aí peço então de presente. Você já deu, né, vários presentes de informações tão preciosas para nós. Eu queria que você deixasse então uma dica final, assim, alguma coisa que as pessoas possam fazer na casa delas para essa conexão tão profunda, né, com os órgãos e essas energias todas. Bom, dica prática é sentar-se por 5 minutos e anotar, primeiro, como está o meu coração, como eu estou respirando, qual é a temperatura do meu corpo, se a minha pele está seca, hidratada, como o meu intestino funcionou hoje, coisas muito físicas. Depois, emoções. Como eu estou me sentindo, se estou preocupada, se estou tranquila, se estou relaxada nesse lugar ou não. Depois, algo de pensamento. O
que eu estou pensando hoje? Se eu tenho algum pensamento repetitivo. Fiz um scanner. Depois desse scanner, uma prática simples. Pode ser com o cristal, pode ser as Yoni Eggs, pode ser uma meditação dos órgãos e vísceras, uma respiração. O que você entender que é bom para aquele momento. E depois da prática, anota tudo de novo. Os mesmos pontos. Porque aí começamos a entender como uma prática, um lugar, um dia, uma situação nos deixa. E esse scanner cada vez mais é sendo feito. Se hoje eu levo 5 minutos para fazê-lo, talvez o mês que vem eu possa levar 3, talvez daqui 2 meses eu possa levar 1 minuto, e talvez com pouco tempo de prática eu consiga fazer isso em um estalo de dedos. E aí conseguimos trabalhar esse estado de presença, porque é nesse estado de presença que o uso dos cristais, a egg, os ensinamentos taoístas, a circulação de energia vital acontece com a tua responsabilidade de colocar uma energia circulando no mundo. E o taoísmo diz que cada êxtase feminino é um filho filosófico no mundo. Uau, que lindo. Podemos então povoar o mundo de filhos filosóficos, projetos, palavras assertivas, chamas de velas acesas, com a total responsabilidade da energia que a gente cria. Cria não, porque a gente não cria energia, né? Que a gente materializa. Olha a chama dessa vela, menina. Está conversando com o que você está dizendo. É isso. Gratidão. Ah, que maravilha. Um prazer enorme ter você aqui, viu? Prazer Gratidão é meu. demais, Aisha. Muito obrigada. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E a gente se vê no próximo episódio.